Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. E hoje entraremos no capítulo 42, A Palavra do Governador. Interessante, né? Estamos quase no fim já, galera. No capítulo, né, o livro Nosso Lar acaba no capítulo 50, então estamos mais próximo do final do que nunca. Já deixa seu like, seu comentário e também me siga para que você possa me acompanhar no Instagram, que é @vic_raiz. Vamos lá. A Palavra do Governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira. Talvez estranhe como acontece a muita gente a elevada porcentagem das existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia da perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, olha só que lindo, gente. Estava no domingo, né? E o governador, ele ia dar uma... Aqui ele fala bem claro, a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. E aí a Narcisa e o André Luiz, eles estavam conversando sobre o medo, né? Porque tinha acabado de estourar a Segunda Guerra Mundial nesse momento, né? Como a gente viu no capítulo anterior. Então, o André Luiz, ele ficou assim pensativo, e ela pegou e ela falou alguma coisa que é muito real, gente. A gente percebeu, o medo, ele nos persegue. Se nós não controlamos os nossos medos, eles nos perseguem durante a vida inteira. E ele faz com que muitas vezes nós deixamos de fazer certas coisas, às vezes falar algo, agir, né, de certa forma, por conta do medo. Então, o medo, ele é, de fato, muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. Observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava então a ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez ao meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinha em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar do domingo, quando as verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, alinhando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos em claridades resplandecentes. Bom, gente, então o André Luiz, ele tá explicando, né, como estava sendo ali o dia. Ele ficou muito admirado. 2.000 vozes, tá, cantando hinos, né, que edificam a alma, no meio da natureza, que ele fala, né. Além disso, ele fala que ele, pela primeira vez, ele viu, né, alguns cooperadores do Ministério da União Divina e da Elevação Divina. Então, para quem não sabe, esses são os dois ministérios
mais superiores dos ministérios de nosso lar, né? Tem o Ministério da Regeneração, né? Tem o Ministério da Comunicação, e o da Elevação e da União Divina, se não me engano são 6 ou 7, tá nos capítulos anteriores, galera. O da Elevação e da União Divina são os mais elevados, então ele ficou muito de cara assim, e ele ainda fala que pareceram vestidos de claridades resplandecentes. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salúcio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino a ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida as representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e inconvincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Galera, bom, basicamente aqui nessa parte ele explica, né, como foi esse momento tão maravilhoso. E assim, gente, só dá pra sentir as emoções nas palavras de André Luiz. Então imagine estar lá, né, viver esse momento, né, onde o governador ele chega, ele ora, né, ele abre o evangelho, né, lê uma frase tão bonita, porque igual eu falei, tinha acabado de estourar a Segunda Guerra Mundial, então ele lê aqui, ó: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E galera, vale muito pra nós hoje em dia, né? Porque hoje em dia estamos aí tendo pequenas guerras em lugares específicos, né? Que, né, muita gente pensa que poderia, e sim, de fato, né? A gente para pensar, poderia sim ter uma terceira guerra mundial. Mas quando lembramos que tudo pertence a Jesus, tudo pertence a Deus, temos que nos tranquilizar, o medo não pode nos controlar, né? E justamente o governador, ele fez essa palestra para isso, para mostrar isso para as pessoas, né? Para não deixar os espíritos tão aflitos, né? Porque na Terra já estava tendo muita aflição, muito medo, né? E aqui o tanto que o André Luiz detalha, eu acho interessante, porque mostra, né, como ele estava empolgado, como ele estava assim, muito feliz de estar lá. Eu também ficaria super feliz. Comentem aí se vocês ficariam felizes, gente. Eu acho que a gente ficaria, hein? Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade que dirijo meu apelo pessoal. Muito esperando da vossa nobre dedicação, elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito.
e de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois neste momento, aos nossos irmãos, cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais de poeiras do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais. Enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância, haverá serviço para todos na região de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muito vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amontinados e criminosos, por amor e redenção de todos nós. Mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é a de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Gente, meu Deus, né? Olha só que incrível. O governador ele se direcionou, né, para as pessoas, os espíritos ali do campo da regeneração, que é os espíritos que trabalham ali mais próximo da crosta, né? E claro, no momento de guerra estava muito conturbado, muito turbulento, né? E ele falou, gente, isso é muito bonito, tá? Ele falou sobre a importância do trabalho e do esforço, né? E dedicação nesse momento de calamidade. Ele falava aqui que eles precisariam de 30.000 trabalhadores, né, que não queiram só benefício próprio, que não tenham assim restrição, que tenham outros compromissos, não, que se dediquem mesmo, que queiram servir, que queiram auxiliar. Isso é muito bonito. Além disso, um outro ponto muito importante que ele fala aqui é que nosso lar, ou seja, a colônia Nosso Lar, contém mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Ou seja, de espíritos que estão buscando evoluir, estão buscando crescer, estão buscando se melhorar, tem 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. Agora imagina nas outras colônias e no umbral. Gente, é muito, muito espírito. Por isso que o Eduardo fala, e isso é muito verdade, há muito mais desencarnados do que encarnados. Então, olha só, né? Quando você para pensar, mais de 1 milhão de espíritos que estão lá tentando evoluir. E os que não estão tentando evoluir? Os que estão na câmara de retificação, né? Que estão ainda maus, os que estão no umbral. Ou seja, é muito espírito. Uma outra coisa que eu achei muito legal, que ele lembrou de Jesus, né? Inclusive ele fala aqui que as pessoas, os espíritos que estavam ali, deveriam estar lembrando de Jesus, mas ele deixa muito claro. Jesus entregou-se à turba de amontinados e criminosos por amor e redenção. Ou seja, né, Jesus foi morto pela cruz, ele deixou o exemplo do amor, ele fez tudo que, né, tinha que ser feito ali, mas
olha só que legal, ele não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Ou seja, uma guerra mundial é muito diferente do que aconteceu em Jesus, né, com Jesus. Então, assim, a gente não pode comparar. Jesus é maravilhoso, ele deixou um exemplo incrível, mas ele não deixou o mundo à deriva, à anarquia, ao aniquilamento, à desordem. Então, é muito bom a gente lembrar disso, né? Assim continuou ao discorrer, por longo tempo encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e a energia dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvir as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sobre vibrações de imensa esperança e foi então que as brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferente em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Ai, gente, que lindo esse final, né? Ai, muito, muito lindo esse capítulo. No final, né, o governador, ele termina, ele fala mais algumas coisas, né? Inclusive aqui André Luiz fala que não consegue nem descrever de tão maravilhoso que foi. E aí depois eles terminam, né, com um hino. Ela fala aqui, ó, eu ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. Então, finalizamos, né, o capítulo 42 do livro Nosso Lar. O próximo é o capítulo 43, em conversação. Vamos ver, galera, como será. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário. Não se esqueçam de compartilhar, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Ok? Até semana que vem. Beijos!